Depois de termos escutado no primeiro domingo da Quaresma o episódio da ida de Jesus para o deserto, das tentações de Cristo, que todos os anos ouvimos no primeiro domingo, e a semana passada também o episódio da transfiguração do Senhor, que ouvimos sempre no segundo domingo da Quaresma. A partir do terceiro domingo, as leituras dividem-se em duas partes. Nós, em bom rigor, devíamos ter escutado hoje outras leituras nesta missa, porque quando há adultos para batizar, devemos escutar em cada domingo leituras próprias para os que vão ser batizados. Mas a palavra de Deus é a palavra de Deus e vale sempre para batizados e não batizados. E são sempre leituras que nos ajudam na nossa caminhada de Quaresma. Aliás, a Quaresma nasceu exatamente para acompanhar e preparar os que iam ser batizados na noite de Páscoa. Depois, mais tarde, é que teve este sentido penitencial dos que já eram batizados, para não inutilizarem este tempo, também fazerem uma caminhada de jejum e de penitência para celebrarem e renovarem as promessas do seu batismo. Portanto, o caminho era esse, seguir as leituras que preparam os adultos para o batismo. A alternativa é nós escutarmos as leituras que nos outros anos nos são propostas, como estas de hoje. E são três leituras muito sugestivas e importantes na nossa caminhada espiritual e de Quaresma. E por isso vamos falar brevemente sobre cada uma delas. Na primeira leitura, nós escutamos a vocação de Moisés. Deus escolhe Moisés para ir ao Egito, de onde tinha fugido. Deus pega em Moisés e diz, agora vais para lá outra vez, para ir salvar o povo da escravidão para a liberdade. A mesma leitura revelou-nos ainda e pela primeira vez o verdadeiro nome de Deus. Eu sou aquele que sou. Ou, na forma abreviada, eu sou. Ou seja, não é eu fui, mas eu sou. Eu sou aquele que existo. Eu sou aquele que é eternamente vivo. Eu sou o Deus não do passado, mas do presente. E do futuro é o Senhor da eternidade. E o que é que nos quer dizer a primeira leitura? Que Deus está muito atento ao agir da história. E muitas vezes o bom sucesso da história passa por nós, como passou por Abraão, por Moisés, por tantos homens e mulheres que, tal como Deus, sensíveis à situação miserável do povo, ajudam na sua libertação com palavras e atitudes de justiça e de paz, colocando-se do lado dos mais pobres, defendendo-os e promovendo-os, e com coragem ir e ficar nas chamadas periferias existenciais do nosso mundo. E porquê é que Deus não atua diretamente? Há muitas pessoas que perguntam isto, porque é que há mal no mundo, mas porquê é que Deus não muda isto? Mas se nós formos ver as situações concretas de injustiça do nosso mundo, nós acabamos por reconhecer que a culpa não é de Deus. Há fome no mundo. É Deus que tem a culpa? Não. É o egoísmo do ser humano que faz com que não partilhe o que tem com quem não tem. Cada vez mais aumenta a pobreza e os sem-abrigo no mundo. A culpa é de Deus? Não. A culpa não é de Deus. Porque agora os tsunamis, estes fenómenos naturais, a culpa é de Deus? Não. Quem constrói uma casa à beira do mar quer que agora Deus faça ali uma rodazinha para que o mar não venha sobre a sua casa? O problema não está no mar, o problema está no deslumbramento, em querer ter uma casa logo ali. Só falta sair da janela e atirar-se para o mar. A culpa não é do mar que cresce. É do ser humano que o seu deslumbramento leva a construir em sítios inóspitos. Deus poderia agir diretamente? Claro que sim. Mas não nos quer dispensar disso. E por isso é que Deus escolhe Moisés para dizer, vais em meu nome. Vais libertar o povo de Deus em meu nome. Portanto, Deus não intervém diretamente nestas situações de injustiça porque não foi Ele que as criou. Mas vê
a situação miserável do seu povo no Egito. Escuta o seu clamor provocado pelos opressores. Conhece as angústias de quem sofre e desce para libertar o povo das mãos dos egípcios e o levar do país da escravidão para a terra da liberdade. Vejam bem, uma coisa na Bíblia, nunca encontramos Deus chateados com a maneira de nós rezarmos ou de não rezarmos. Deus não diz, esta gente não anda a rezar bem. Esta gente anda muito apressada a rezar. Este povo reza os salmos muito mal. Nunca. Nunca vemos Deus indignado com a maneira do povo rezar. Indigna-se sim, quando diz, por exemplo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está podre. Isso sim, Deus fica indignado. Mas Deus é um Deus que está sempre muito atento às desgraças do seu povo e de quem sofre e está muito próximo dessas situações. Vejam os 4 verbos que Deus usa e que mostra a sua sensibilidade para com as situações desumanas do nosso mundo e como Deus fica indignado com o mau agir dos maus. Eu vi a situação miserável, eu escutei o seu clamor, eu desci para libertar o meu povo. Quem conhece bem a Bíblia, há um salmo em que diz: os ídolos dos gentios são ouro e prata, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm boca e não falam. Estes ídolos, estas estátuas, são muito diferentes de Deus, porque Deus vê, ouve, é sensível e fica indignado diante das injustiças do mundo. E como vimos, Deus fala através de homens e mulheres que estão do lado de Deus. Dom Helder Câmara, bispo do Recife, no Brasil, pai e protetor dos pobres, que morreu em 1999, dizia muitas vezes: quando dou comida aos pobres, chamam-me de santo. Quando pergunto porque é que eles são pobres, chamam-me de comunista. E hoje ou amanhã, acho que é amanhã, dia 24, vamos celebrar São Óscar Romero, que numa homilia proclamada exatamente como hoje, no 3º domingo da Quaresma, baseado nas leituras, dizia: com aquela revelação do nome de Deus, Deus ensinou-nos a ser um Deus que deseja estar com as pessoas, um Deus que sente a dor dos que são torturados e morrem, um Deus que com a sua Igreja reprova e denuncia a tortura, a repressão e todos esses crimes. O Deus que nós adoramos não é um Deus morto, é um Deus vivo que sente, atua, trabalha e conduz esta história. E nele confiamos, nele esperamos, pois Deus caminha conosco como caminhava com Israel. Nós somos os colaboradores de Deus, não para rezarmos mais alto e melhor, mas para irmos ao encontro das situações de injustiça da nossa cidade, do nosso país, do nosso mundo, e aí defendermos, como Deus quer, todas estas pessoas que estão na mó de baixo, que estão em sofrimento. A segunda leitura faz neste domingo a ligação entre a primeira e o Evangelho, porque nos dizia, por um lado, que devemos saber ler os sinais da nossa vida, também da vida dos outros. Não é comentar a vida dos outros. Isso somos peritos, comentar a vida dos outros. Não é isso que São Paulo diz. Mas diz, atento à vida dos outros, olha também para a tua vida. E tirar lições para nós. E termos palavras e atitudes que agradem a Deus. Não murmurarmos. E termos cuidado, porque estando de pé podemos cair. Ou seja, não nos achemos os super fortes e os super-heróis, porque com muita facilidade podemos cair na tentação e no mal. Não esquecer nunca, não somos de ferro, somos de barro. Nós até dizemos, cuidado com o andor, que o santo é de barro. Nós somos de barro. Se nós cairmos, a possibilidade de nos despedaçarmos é grande. E não digo só no sentido físico. E finalmente o Evangelho, que nos diz duas coisas. Primeira,
as coisas más não são castigo de Deus, nem acontecem só aos maus. Por isso, quando vemos acontecer estas desgraças ou catástrofes, devíamos nos perguntar, e se tivesse sido comigo? Teria ido desta para melhor ou para pior? Porque é o que Jesus diz. E se vocês não se converterem, morrem da mesma maneira. Estes sinais são para que nós despertemos. Nós vamos aos funerais. Vamos à missa do corpo presente. Morreu disto, morreu daquilo. Não é preciso saber do que é que morreu. Mas nós devíamos perguntar-nos. E se fosse eu? Estava em condições de ir para junto de Deus? Estava tudo resolvido na minha vida? Mas não. Vamos dizer, coitado, era boa pessoa. Coitado, era boa pessoa. Os meus sentimentos, coitado, era boa pessoa. Não é para isso que nós vamos lá. Era para nos fazer ver a nossa corda para a vida. Porque um dia serás tu, um dia serei eu. Um dia serei eu. E vou desta para melhor ou vou desta para pior? E a segunda coisa que o Evangelho nos pede é para não adiarmos a nossa possibilidade de dar frutos, de sermos úteis. Nós não plantamos uma figueira para dar sombra, mas para dar figos. Assim como ao plantarmos um cedro, não estamos à espera que dê frutos. Nós somos a figueira plantada no terreno de Deus, que é este mundo, para darmos figos, ou seja, frutos doces e agradáveis. Deus não nos colocou neste mundo para sermos um enfeite ou uma árvore decorativa. Deus colocou-nos neste mundo para darmos o melhor de nós. E nesta Quaresma, já quase a meio, podemos perguntar-nos: estou a aproveitar as oportunidades que Deus me dá para me ir mudando e melhorando? Já se vêem figos a querer brotar da figueira que sou eu? Ou continuo a ser uma figueira estéril e inútil a ocupar o lugar inutilmente neste mundo? O cristão que não dá fruto é inútil. Não sei o que eu digo, é Jesus com a parábola da figueira. O cristão que não se esforça por ser cada vez melhor, por dar frutos de boas obras, é estéril e inútil. E o que é que se faz? Arranca. Mas depois vemos aqui a misericórdia, porque isto é obviamente comparativo a Deus, que é o dono da propriedade, e Jesus, que é aquele que vai cavar, que vai dar uma nova hipótese para ver se para o ano já poderá dar frutos. E é isto que nos acontece em cada Quaresma. É este ano em que nós devemos abrir os olhos, mudar o nosso coração para começarmos a dar frutos de boas obras. Hoje admitimos o Afonso, o Tiago, o António e a Leonor ao batismo. Vocês, como nós que já somos batizados, são chamados a sentir Deus nas vossas vidas, mas também um Deus que quer contar convosco para com Ele termos a força de transformar a nossa vida. E também a começar a dar frutos, como a figueira. Deus hoje ainda não arranca a vossa figueira porque vocês hoje ainda não dão frutos. Mas daqui a uns aninhos já vai começar a ver se há frutos na figueira. Cristãos que não dão fruto são cristãos inúteis, estéreis. Cristãos que dão frutos de boas obras são úteis, férteis, porque em cada dia se deixam transformar pela palavra de Deus, que a todos transforma e converte. Que assim seja.